Oi, turma, bom dia! Vamos para a nossa 11ª aula e nós iniciamos na 10ª aula Direito Previdenciário, que nós fechamos as questões do direito do trabalho. Agora nós vamos passar para a Previdência, que está intimamente ligada ao direito do trabalho. E o capítulo... Não o capítulo. Nossa 11ª aula, nós vamos ter como tema custeio da Seguridade Social. Recapitulando, nós vimos que a Seguridade Social, né, abarca 3 grandes sistemas, né? A Seguridade Social engloba a saúde, pelo SUS, né? A assistência social, né? Nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social e nós temos a Previdência Social. E o que nos interessa mais é a Previdência Social, mas como nós vamos falar sobre custeio, né? A gente não pode deixar de dizer sobre o custeio da Seguridade Social, porque eles estão interligados, apesar de eles terem ministérios próprios, mas o din-din se comunica aí nessa situação. Ocorre que, no caso da Previdência Social, nós vamos ter uma contribuição obrigatória de todos, não que os outros não tenham, né? Mas aqui, nesse caso, essa contribuição obrigatória, né, que nós vimos lá de participação de toda a sociedade, né, os benefícios serão destinados exclusivamente para essas pessoas que contribuem, como eu posso dizer, rigorosamente. Na verdade, não é nem rigorosamente, mas a gente pode dizer outra palavra. Enfim, não vamos lembrar agora. Então, como eu disse, a Seguridade Social ela vai ser financiada por toda a sociedade, né? Incluindo contribuições da União, né? Que a gente fala da União dos Estados Federados, dos Estados Federados, né? Os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Então, todos irão contribuir, além da própria sociedade, né? Que o Estado vai instituir impostos também para o empregador, para as empresas, né? Para os, né? Exemplificando para os bancos, né? Para os grandes produtores rurais e etc. Então, nós vamos ter todas essas contribuições, esses valores serão destinados, né, à distribuição, né, conforme a lei orçamentária anual, né? E quem que vai emitir essa lei orçamentária anual? Né? Vai ser o executivo, né? Óbvio, com a participação do Congresso Nacional. E quando eu falo Congresso Nacional, eu estou me referindo à Câmara dos Deputados Federais e senadores da República. Então, a União vai estabelecer, né, através dessa lei orçamentária anual, a distribuição desses recursos, tanto para a saúde quanto para a assistência social e também para a Previdência. Só que a Previdência, como nós vamos ver aqui, tem uma contribuição específica dos trabalhadores e das empresas, né? E, por falar nisso, mas essa instituição de impostos, né, e de contribuições sociais, quem irá instituir isso, né? Quem vai instituir isso é a União. Aí você vai dizer, professor, o que é a União? Vamos reprisar. A União é o ente principal da República. É onde está a Assembleia, a Câmara dos Deputados Federais, o Senado Federal, a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal. Né? E quem legisla é o Congresso Nacional, mas as propostas de lei, as propostas de instituição de impostos podem vir diretamente do Poder Executivo, né? No caso, a Presidência da República, que será analisada pelo Congresso e aprovada, caso seja vontade da maioria, né? Então,
a competência é exclusiva dela. Vou exemplificar mais, para ficar mais claro para vocês. O Estado, exemplo, que eu falo sempre para vocês em Estado, num termo geral, né? Estado brasileiro, né? Que engloba tudo, os municípios, os estados federados, a União, muito bem. E tem os estados mesmo, quando eu estou falando... Agora, o sentido que eu estou dizendo aqui de estado é como Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo. Então, os estados, através de suas assembleias legislativas, eles não podem instituir contribuições sociais ou tratar de impostos realizados para a contribuição da Seguridade Social. Eles não têm liberdade para isso. Ou seja, isso é competência exclusiva da União. Então, quando eu digo que a competência de instituir esses impostos para o custeio da Seguridade Social é exclusiva do Congresso e a Presidência da República, né? Nós vimos desde lá do curso de aspectos legais, a gente soube diferenciar, né, papel de cada ente, né, de cada poder, né? Então a gente vê que há uma participação de ambos na elaboração das leis, na aprovação das leis. Então, a competência é exclusiva da União. Então, os estados, por exemplo, o estado de Goiás, o governador não pode, junto com a Assembleia Legislativa, instituir um novo imposto destinado à Seguridade Social, à Previdência Social. Muito bem. Então, o que vai custear? Nós temos as receitas da União, né, que eu disse que todos irão participar, né? E, geralmente, não. Sempre, a União sempre vai arrecadar, né, de todos os estados. O dinheiro, por isso que há esse desejo pelo poder executivo, esse desejo pela presidência da República, porque é ele que vai gerenciar esse dinheiro. Então a gente vê, lógico que também com a participação do Congresso, onde existe esse embate, né? Aí nós temos as receitas da União, das contribuições sociais, né? E de outras fontes. Essas contribuições sociais são as que são instituídas pelo próprio Estado, né? Essas contribuições sociais. Quando eu falo contribuições sociais, é as próprias, por exemplo, da Previdência. Quando você vê no seu contra-cheque lá, INSS, né? Que há o desconto, isso é uma contribuição social. Outras fontes. Eu dei um exemplo para vocês na aula passada, que a gente viu lá, de concursos e prognósticos, que é previsto lá na Constituição Federal também. Aqui na Constituição, nós estamos falando de Constituição também. De loterias, né? Parte do dinheiro arrecadado, uma parte vai para o prêmio e a outra parte é destinada para a Seguridade Social, em tese, tá? E os contribuintes? Nós temos os contribuintes, né? Esses contribuintes a gente chama de beneficiários, né? Ou seja, os contribuintes são os beneficiários, né, dessa Seguridade Social. E nós vamos ver que na questão da Previdência Social, né, que é o que nos interessa, que lembrando que eu disse que é o grande sistema, saúde, que a saúde não precisa de uma contribuição obrigatória, né? Todo mundo tem acesso ao SUS, a assistência social, a gente tem a sua própria lei, a lei orgânica da assistência social, que é para aquelas pessoas portadoras de deficiência, ou o idoso que não tem condições de se manter e nunca houve contribuição para a Previdência Social e que esteja em uma situação de, vamos dizer assim, entre aspas, de extrema pobreza, ou que não tenha condições mais de trabalhar e manter o seu próprio sustento. Então, é outra coisa. Agora, quando eu falo assim de segurado, né, no sentido da Previdência Social, nós temos o segurado obrigatório e nós temos o segurado facultativo. O obrigatório, vou dar um exemplo para vocês, somos nós seletistas, por exemplo. Eu sou um contribuinte obrigatório. Se você trabalha de carteira assinada, você é uma contribuinte que também é obrigada. Isso quer dizer o quê?
Essa contribuição, a gente fala contribuição compulsória, que é o mesmo que, né, obrigatório, você não pode questionar, né, ela é destinada, em geral, para os trabalhadores, né? Mas isso não impede, por exemplo, que a pessoa que trabalha de forma autônoma, ela também tem que ter haver retido na fonte lá da prestação de serviço a contribuição também para a Previdência Social. É onde a gente vê aquele termo, né? Que inicialmente nós falamos que vai ser custeada por toda a sociedade. E quando eu me refiro de segurado facultativo, nós vamos dar um exemplo clássico da dona de casa, né? Ela não está prestando serviço para uma empresa e também não exerce uma atividade econômica, mas ela quer gozar dos benefícios quando precisar, né, do auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria, ela vai ser uma contribuinte facultativa. E ela vai ter os mesmos direitos previstos para aqueles que são segurados. Auxílio-doença, né? Aposentadoria, né? E também terá direito seus dependentes, que nós vamos ver mais adiante sobre os dependentes, tá? Tem outros detalhes que eu vou dizer para vocês, que é o segurado, né? Tanto facultativo, o obrigatório, tanto o facultativo, ele tem que ser necessariamente pessoa física. Apesar de que a pessoa jurídica é obrigada a contribuir, mas os benefícios não são destinados a ela, né? É uma questão óbvia, sim, mas tem que haver uma previsão na lei. Então, o que seria muito fácil, né? Um diretor de uma SA, por exemplo, sociedade anônima, grandes corporações que faz contribuição previdenciária, né, se aposentar, pedir aposentadoria. Não, eu sou um dos donos da empresa tal, do Banco do Banco Itaú, do Banco Bradesco, que eu vou me aposentar. Não é destinado para pessoas jurídicas, né? Você fala, professor, mas que complicado. Não, porque a pessoa jurídica, ela é constituída, há pessoas físicas que a gente fala que são os participantes dessa pessoa jurídica, né? Há pessoas, os sócios da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios. É totalmente diferente, mesmo porque ela vai ter um contrato social, ela vai ter um registro, né? Ela vai seguir os trâmites legais de seu nascimento, com os seus objetivos, né? Qual que vai ser a sua área de atuação, etc. Não se confunde, tá? Então, os benefícios segurados sempre será uma pessoa física, né? E não pessoa jurídica. A pessoa jurídica contribui, mas ela não é beneficiária. Nós temos os exemplos de contribuintes obrigatórios, os empregados, como eu citei, né? Nós, empregados, eu como professor e você lá na sua atividade que seja carteira assinada. Detalhe, que aí nós falando do direito do trabalho e tem uma ligação com o direito previdenciário, né? Assim, professor, eu não tive carteira assinada. Se você trabalha com empresa, ainda que ela não seja registrada, ainda que ela não tenha essa constituição formal, né, que eu disse, que é de registro, ter o seu contrato social, seu CNPJ, isso não desobriga a pessoa que te contratou a assinar sua carteira, porque a partir do momento que você se enquadra naqueles elementos do artigo 3º da CLT que nós já vimos, eu não vou ficar repetindo, vocês vão olhar no material de vocês, você é empregado, a pessoa é obrigada a fazer as contribuições sociais. Seria isso, a contribuição para o INSS. Se você tivesse formalmente registrado, ele ia descontar no seu salário. Mas uma vez que ele não te registrou, depois que você ingressou na justiça,
e pedir o reconhecimento do vínculo empregatício, ele vai desembolsar e pagar. E ele não vai... ele vai ter que pagar e não vai descontar de você. Entende? Então, é isso que eu queria dizer. E estava falando dos exemplos. Eu sei que cheguei nesse ponto por conta dos exemplos. O empregado, nós temos o contribuinte individual. Esse contribuinte individual é o famoso facultativo, que eu dei o exemplo da dona de casa. Nós temos trabalhador avulso. Trabalhador avulso, eu não vou adentrar essas questões que vai confundir vocês. Mas o trabalhador avulso é aquele que presta serviço para a pessoa ou para empresas, para diversas pessoas, diversas empresas, sem vínculo empregatício, ou seja, sem faltando um daqueles elementos do artigo 3º da CLT, porém, há necessidade de haver uma intermediação do sindicato da categoria, tá? Não se confunda com aquele prestador de serviço, instalador de ar-condicionado, que em tese ele também tem que contribuir lá, reter na fonte de pagamento lá. A gente fala no famoso RPA, né? Receita de Pagamento Autônomo. Nós temos segurado especial, que é o trabalhador rural, né? Que trabalha em regime familiar sem empregados. Esse é um segurado especial. Nós temos esses exemplos de segurados obrigatórios. Eu já falei sobre a lei orçamentária anual, né? Outro detalhe que eu queria dizer para vocês, como nós estamos falando de Seguridade Social, que eu falei da assistência social, eu quero dizer para vocês que quem sempre irá pagar o benefício assistencial, a gente fala que é benefício de prestação continuada, como eu disse para vocês, que é da pessoa portadora de deficiência, que não tem a condição, a família não tem a condição de manter a pessoa, e também do idoso que não contribuiu para a Previdência, ou seja, não tem condições para aposentar, porque a Previdência Social a contribuição é obrigatória, então se não houver contribuição, você não vai gozar dos benefícios. Então, esse benefício de prestação continuada, quem vai pagar é a União, né? Veja, por que a União? A gente já falou anteriormente que é a própria União que vai estabelecer, gerenciar esse dinheiro, né? Que é arrecadado, né? Para o custeio da Seguridade Social. Então, é a União. Por isso que quando você vê uma pessoa que entra com um pedido de benefício assistencial, que ele é conhecido vulgarmente por LOAS, porque LOAS é a abreviação da lei, a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Abreviação. Então, você vai entrar necessariamente na Justiça Federal, que isso é assunto de interesse da União. Então, você vai entrar na Justiça Federal. E a questão da perda da qualidade segurada? Isso aqui é interessante, porque é o seguinte. Enquanto você estiver contribuindo, você é segurado. Então, todos os benefícios serão previstos para você. Agora, uma vez, seja porque você foi demitido, seja porque nada impede também, quando você for demitido, você continue contribuindo de forma facultativa, né? Ou seja, se perdeu um vínculo empregatício, falando, eu não quero perder os benefícios, eu vou contribuir de forma facultativa, né? Mas vamos supor que você não tem condições. E aí a gente vê que a própria lei, que 8.213 e 8.212, vai estabelecer um período mínimo de proteção para a pessoa que já estava contribuindo. Aí no material de vocês vai ter o exemplo. Então, a pessoa deixou de contribuir, ela vai estar protegida. Tem aqui, sem limite de prazo para quem está em gozo de benefício, ou seja, a pessoa está recebendo auxílio-doença, então ela não tem limite de prazo de proteção, né? 12 meses após a cessação das contribuições, né? Ou seja, você deixou de contribuir, aí você tem 12 meses de proteção, né?
seja porque seja quando o seu contrato for suspenso ou você estiver licenciado sem remuneração, tá? Porque é óbvio que quando houver remuneração vai continuar contribuindo, portanto você continuará sendo segurado. Agora, ou você deixou de exercer a atividade e não contribuiu mais, tem esses 12 meses, ou se o seu contrato ficou suspenso, ou se você tirou a licença sem remuneração, você tem essa proteção por 12 meses, ainda que não esteja contribuindo. 12 meses é segregação compulsória, vocês vão ver lá no texto que segregação compulsória seja em caso de doença, né? Que a pessoa seja obrigada a ficar isolada, no isolamento e não possa trabalhar, então ela vai estar impedida de trabalhar por força maior, ou seja, ela vai ser obrigada a ficar naquele isolamento, então ela vai ter essa proteção por 12 meses, se bem que quando você... essas previsões, isso é coisa de lei, viu, gente? Porque se você uma vez foi proibido ou impedido de trabalhar, é óbvio que você vai receber, se você é contribuinte, você é segurado, você vai receber o auxílio-doença. Continuando. 6 meses após a cessação das contribuições do segurado facultativo. Olha a diferença entre o segurado obrigatório e facultativo. Enquanto o obrigatório tem esse período de proteção por 12 meses, o facultativo é só 6 meses. Veja que situação. E veja que aqui a título de exemplo, advogado, quando vai contribuir, se ele quiser contribuir, qualquer autônomo quiser contribuir para poder receber o teto, o valor é altíssimo, bem mais alto do que vocês e nós contribuímos. E quando você para de contribuir, você tem só 6 meses, né, de proteção. Agora a gente vai falar lá também que tem no material a questão dos dependentes, né? Então, os dependentes são aquelas pessoas que, apesar de não contribuírem, elas vão ter também uma certa proteção, né? Óbvio que essa proteção ela é prevista na lei, mas é uma proteção limitada. Não quer dizer que se você for receber auxílio-doença, o seu segurado receberá. Nada disso. Vocês sabem muito bem do que eu estou me referindo. Como vocês sabem que eu estou me referindo? Quando você é dependente de um segurado, se o segurado vier a falecer, você vai receber uma pensão, né? A famosa pensão por morte. Então, a Previdência também acolhe os dependentes. Então, nós temos a questão dos dependentes, vocês vão ver aí no material que nós temos dependentes de 3 classes, né? Nós temos a primeira classe que trata